tá bom? Os irmãos já se organizem aí, se programem e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios 22. Nós vamos ler apenas um versículo. Deixa eu só achar aqui um documento que eu vou precisar trabalhar esse documento com vocês. Muito bem. Versículo de número 28. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Vamos orar. Querido Deus, te peço que nesse instante o Senhor nos ajude na compreensão de tudo que vamos estudar hoje à noite. E te peço que o Senhor nos oriente para que assim, Senhor, possamos ter convicção do que somos. Em nome de Jesus, assim permanece conosco e pelos exemplos que teremos aqui, que o Senhor fale aos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Meus irmãos, quando o sábio fala os marcos antigos, esses marcos antigos eram monumentos feitos de pedras que simbolicamente falavam da ocorrência de algo sumamente importante na existência de um povo. Estes marcos representavam desde eventos cataclísmicos, como vocês podem lembrar, a abertura do Rio Jordão, quando Josué atravessou a pé enxuto o Rio Jordão e levantou ali uma pedra, uma coluna de pedra para marcar aquele momento, quanto a simples instruções de valores morais, éticos, espirituais, etc. Remover estes marcos, estes símbolos históricos, é apagar a história de um povo. Apagar a história de um povo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das estratégias do comunismo é exatamente quando ele se instala na nação, ele apaga a memória daquele povo, para que aquele povo, a história seja reeditada como o comunismo sendo o herói da situação. Isso aconteceu na China, aconteceu na Coreia do Norte e aconteceu em tantos outros lugares. Eles removem os marcos antigos e se põem no lugar desses marcos como sendo os heróis da hora e tal. Não que a gente vá falar de política, é um assunto que honestamente não me interessa muito. Mas é só para a gente ter uma noção do que significa exatamente essa remoção dos marcos antigos, inclusive na história extrabíblica. Então, é aniquilar com a identidade cultural, social e espiritual que uma nação construiu, que um povo construiu, que uma família construiu ao longo do tempo. O sábio nos diz neste verso que quem estabelece estes marcos ao longo do caminho são nossos pais. Óbvio que são nossos pais. Eles recebem dos pais deles e assim sucessivamente para que se chegue até nós. Eles fazem isso, eles fundamentam esses marcos por meio de ensinos, valores, experiências e vivências, as quais devemos preservar na vida presente e transmitir como herança para as gerações vindouras, para as próximas gerações. Pois bem, estudar a história dos batistas é exatamente olhar para esses marcos, os marcos antigos. Então, hoje à noite nós vamos estudar, já estamos estudando Porque Somos Batistas, é a nossa série. Ela acaba hoje, ela encerra hoje. E o tema de hoje à noite é um pequeno esboço da história batista. Um pequeno esboço da história batista. Será mais uma palestra mesmo de história da Igreja Batista do que mesmo uma pregação, não é um sermão expositivo isso aqui, tá certo? Mas será uma palestra a respeito da nossa história.
Pois bem, quando a gente estuda a história dos batistas, a gente está olhando exatamente para os marcos antigos que os pais batistas nos legaram. É o momento em que somos informados que temos uma história, que não somos esses personagens de novela, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ninguém sabe quem é o pai, o avô, ninguém conhece nada. Não, nós somos um povo que temos uma história com valores próprios que precisam ser mantidos, com valores próprios que precisam ser preservados. Até aqui, como a gente tem visto, nós estudamos da nossa identidade batista, o que nós cremos, nós estudamos nosso governo de igreja, nós estudamos a nossa liturgia, as nossas ordenanças, o nosso sustento financeiro e, por fim, hoje vamos conhecer um pouco da nossa empolgante história batista. Por certo que este não é um estudo pormenorizado, detalhado do assunto. Haja visto, irmãos, termos mais de 400 anos de história da Igreja Batista. Os batistas já têm mais de 400 anos de existência. Para quem não sabe. Estendido aí na linha do tempo. Então, devido a isso, a gente vai ver hoje à noite apenas um esboço do que é a nossa história como batista, nossas origens internacionais, nossa origem nacional e nossa origem local como Igreja Batista Memorial. Então, em primeiro lugar, a origem dos batistas na Europa. Preste atenção nisso aqui. Apesar da Igreja Batista ter uma expressão histórica muito forte em solo americano, ela não nasceu nos Estados Unidos, como alguns acreditam. Ela nasceu, na verdade, em solo europeu. E é importante frisar a princípio que os batistas, eles não nasceram dos anabatistas. Não são filhos dos anabatistas. Por algum tempo, os batistas sofreram preconceitos, sendo acusados de serem filhos do anabatismo. Mas isso é falso. Por que, pastor, que isso é falso? Observe. Nos primeiros anos da Reforma Protestante, havia muitas guerras religiosas, principalmente na Alemanha, dividida entre católicos, protestantes, reformados, calvinistas, etc. Para resolver este impasse, para resolver este problema, foi assinado em 1555 pelo rei Carlos V e a Liga de Esmalcada, que era um conglomerado protestante, o tratado chamado Tratado de Augsburgo. Tratado de Augsburgo, vai aparecer aqui para vocês terem uma ideia. O Tratado de Augsburgo, ele estava estabelecido no seguinte princípio: cuius regius eius religio. Cuius regius eius religios. Ou seja, a religião do governante é a religião do povo. A religião do rei é a religião do povo. Ora, para que isso se perpetuasse, se mantivesse de pé, a principal marca de cidadania religiosa passou então a ser o batismo infantil. O batismo infantil, o pedobatismo, tornou-se a marca que identificava o que uma criança era. Por exemplo, se ela fosse batizada num estado protestante, ela era protestante. Se ela fosse batizada num estado católico, ela era católica. Se ela fosse batizada num estado luterano, ela era luterana, e assim sucessivamente. Lembrando que esta prática do batismo infantil é uma herança da Igreja Católica vinda da Idade Média, vinda da Idade das Trevas. Naqueles dias, portanto, era inconcebível pensar numa igreja separada do Estado, apartada do Estado. Daí eles usaram essa herança católica, né, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros, usaram o pedobatismo, o batismo infantil, como um registro civil
para identificar quem é quem na história e não haver mais guerra. E não haver mais problema. Então, os anabatistas, por sua vez, foram um grupo nascido nos dias das primeiras ondas ali da Reforma Protestante, que discordava da ideia de uma igreja nacional, de uma igreja política, onde o batismo infantil fosse usado como registro de nascimento. Eles acreditavam no batismo de crentes. No batismo de crentes. Por esta razão, eles foram rebatizados com base em uma confissão pessoal, uma confissão de fé pessoal, porque entenderam que o batismo infantil que eles tiveram na infância não foi válido, já que eles não podiam professar fé em Jesus Cristo. Os primeiros anabatistas, eles batizavam por efusão, aspersão, só jogando água na cabeça do sujeito, não por imersão. E o primeiro batismo anabatista foi no dia 21 de janeiro de 1525, em Zurique, na Suíça. Os dois nomes mais influentes nestes primeiros dias anabatistas foram Balthasar Rubmeier e João de Leyden. João de Leyden, vai aparecer aqui para vocês. Esse aí, eu acho que é Balthasar Rubmeier, e esse é João de Leyden, se não me falha a memória. Balthasar Rubmeier e João de Leyden. Este último, João de Leyden, foi o grande problema dos anabatistas. Foi a dor de cabeça dos anabatistas. Por quê? Ele manchou a memória dos anabatistas no século XVI, quando ele tomou de assalto a cidade de Münster, na Alemanha, junto com um grupo de fanáticos, dizendo que o reino de Deus devia ser estabelecido na terra pela força das armas. Eles criaram, para vocês terem uma ideia, uma pseudo-teocracia em Münster, criando leis que legalizavam a poligamia, a pena de morte para adultério e tornando em comum todas as propriedades, casas, terrenos, fazendas, gados, enfim, tudo era de todo mundo. Para eles, isso era o reino de Deus na terra. Isso ainda durou cerca de um ano, de 1534 a 1535, quando um exército católico tomou a cidade. Pois bem, desde então, ser anabatista, por causa de João de Leyden, passou a ser considerado loucura. Quem era anabatista era um louco, quem era anabatista era um fanático, quem era anabatista era um doido. Então, quando os batistas surgiram, com alguns princípios parentescos dos anabatistas, como batismo de crente, arrependimento de crente e assim sucessivamente, eles foram chamados de anabatistas. E para se desvencilhar desse preconceito, as igrejas calvinistas, principalmente, fizeram questão de escrever no prefácio da primeira confissão de fé batista de 1644, que eram falsamente chamados de anabatistas. Falsamente chamados. Por quê? Porque apesar de ter alguns princípios semelhantes ao anabatismo, as igrejas batistas não nasceram do anabatismo. As igrejas batistas nasceram dentre os separatistas puritanos. No primeiro estudo que nós falamos aqui, ainda na introdução, eu falei um pouco desses separatistas. Esses separatistas eram pastores que não aceitavam o Estado governando a igreja. Eles entendiam que a membresia de uma igreja não deve ser recrutada como um exército, mas sim composta de homens livres, expressando sua fé livremente. O separatista pioneiro mais conhecido foi Robert Browne. Robert Browne. Em 1582, eu não sei se tem a figura de Robert Browne aí, acho que deve de ter também. Irmão, se demorar hoje à noite, vocês sabem, já quem pegar lá fora, né? Bem, esse foi o separatista mais conhecido, Robert Browne.
Em 1582, ele publicou 2 livros que serviram de sementinhas para o congregacionalismo, o governo de igreja congregacional, sustentando que o cristianismo era, em última análise, uma questão de convicção pessoal e não de ordem pública. E a igreja era uma comunhão de crentes e não um exército de conscritos. Após Robert Browning, vieram 3 nomes que influenciaram bastante o separatismo: John Greenwood, Henry Barrow e John Penry. Eles estão por aí também. Esses 3 homens foram enforcados em 1593 por ensinarem que a igreja devia ser separada do Estado, o que na Inglaterra da época era considerado uma afronta ao rei, uma afronta ao governo, era uma desobediência civil. Então, em 1593, esses homens foram enforcados e, ao mesmo tempo, para barrar a disseminação separatista, foi aprovada na Inglaterra uma lei exigindo que todos os cidadãos de 16 anos acima frequentassem a igreja local do Estado. Quem não cumprisse esta lei por 1 mês era preso e, quando solto, se o indivíduo continuasse rebelde, ele teria que escolher ou a morte ou o exílio. Ou a morte ou o exílio. Foi aí onde tudo começou. Foi aí que um número de 40 separatistas, ao invés de escolher a morte, escolheram o exílio, óbvio. E eles foram parar em Amsterdã, na Holanda, onde o pastor deles, Francis Johnson, também acho que está aí, se juntou a eles mais tarde. Em 1608, um outro grupo de separatistas também foi para a Holanda. O pastor desse outro grupo era John Smith. John Smith. Eu acho que está aí também. Então, John Smith e Francis Johnson juntaram as congregações separatistas, mas por questões de liderança se apartaram do outro. Se apartaram. Na mesma sequência, um grupo de 100 pessoas lideradas por John Robinson saiu da igreja de Smith. John Robinson era uma espécie de segunda pessoa de John Smith, mudando-se para Leiden, e depois embarcaram para Nova Inglaterra a bordo do famoso Mayflower, chegando em Plymouth, Massachusetts, ficando conhecido como os peregrinos na América. Os peregrinos na América, esse povo aí. Em 1609, John Smith dá mais um passo no separatismo inglês. Ele aceita agora o batismo dos crentes e relega à heresia o batismo infantil que recebera na igreja anglicana. Então, ele estudou a Bíblia baseado em Atos, capítulo 8, verso 37, e Mateus 28, 19, e argumentou que só era válido o batismo de crentes, porque criança não podia se arrepender dos seus pecados, nem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Qual foi o problema de John Smith? Qual foi o problema ao chegar a esta conclusão? O problema é que ele agora não tinha quem o batizasse. Ele foi batizado na infância, mas não tinha quem o rebatizasse, como adulto. Daí, ele deu um passo radical. Batizou a si mesmo. E depois batizou toda a sua congregação. Lembrando que até aqui o batismo ainda era por efusão. Ainda era por aspersão. Eles molhavam o dedo num prato com água e fazia a cruz na testa do indivíduo e estava batizado. Era assim que eles faziam. A imersão ela só vai vir depois, anos depois, com os batistas particulares. Após isso, Smith deu um passo além. Ele abandonou o calvinismo e aderiu e passou a ensinar o arminianismo à sua congregação. Nascendo então os batistas gerais, que acreditavam numa expiação
geral, numa expiação ilimitada. Quando ele foi questionado sobre a validade do seu batismo, ele procurou validar seu batismo com um grupo menonita na Holanda, conhecido como o Waterlander. Waterlander. Alguém chegou para ele e disse, olha, teu batismo não é válido porque você se autobatizou. Você precisa ser batizado por outra pessoa. E tem um grupo na Holanda chamado de Waterlander que lá você vai se rebatizar. Então ele foi, se inscreveu junto com a congregação e foi para o Waterlander. Nesse caminhar da coisa, uma parte dos irmãos que congregava com John Smith não aceitou ser rebatizado. Aliás, pela terceira vez, porque eles já tinham sido batizados na infância, tinham sido batizados por John Smith, e John Smith queria que eles fossem batizados pelos os anabatistas de Waterlander. Então esse grupo não aceitou. E o que aconteceu? Esse grupo que não aceitou volta para a Inglaterra, agora com um pastor chamado Thomas Hughes. Thomas Hughes, que eu acho que está por aqui também, que em 1612, escreveu um tratado com o título Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade e enviou ao rei Tiago I, e por causa disso ele foi preso e morreu em 1616. Ele passou 4 anos na cadeia, de 1612 a 1616. A pequena congregação de Thomas Hughes, de apenas 10 membros, sobreviveu. E em 1626, ela já contava com mais de 150 membros e várias congregações espalhadas por Londres. Os batistas gerais foram os primeiros batistas de língua inglesa a existir no mundo. Foram os batistas arminianos, querendo nós ou não, nós calvinistas, foram eles. Por outro lado, eles não foram os mais influentes, eles não foram os mais fortes. Aí surge a pergunta, como surgiram então os batistas reformados? Como surgiram então os batistas particulares, como são conhecidos? Observe. Esta primeira igreja batista particular é conhecida na história como a igreja JLJ, por causa de seus 3 primeiros pastores, Jacob, Latrobe e Jesse. Em 1616, reúne-se em Londres a primeira igreja batista calvinista sob o pastorado de um homem chamado Henry Jacob. Ele e um grupo de crentes que pensavam concordemente iniciaram a congregação. Os irmãos aí da mesa estão acompanhando aqui. Vão acompanhando, porque se não ficar, liga. Não tem aí? Não, se não tiver, não tem problema não. Dê atenção aí só, acho que aos 3 últimos sobre William Buck Bagby, e esses 3 últimos aí são os mais importantes. Mas vamos para frente, vamos tocar o barco para frente. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Em 1616, reúne-se em Londres a primeira igreja batista calvinista sob o pastorado de um homem chamado Henry Jacob. Ele e um grupo de crentes que pensavam concordemente iniciaram a congregação. Mas, diferente dos separatistas, eles mantiveram certo contato com a igreja estatal da Inglaterra, acreditando que havia igrejas locais verdadeiras dentro da igreja anglicana. Então, eles não foram para o confronto com essas igrejas. Eles se mantiveram amigáveis, amigos, suportando ali as diferenças teológicas e doutrinárias. O que aconteceu? Isso levou esses irmãos, Henry Jacob, a ser perseguidos tanto pela igreja estatal, acusados de separatismo, quanto pelos separatistas acusados de idólatras do Estado, já que os separatistas consideravam falso o anglicanismo e toda a cobertura do Estado. Devido a essa perseguição, Henry Jacob partiu para a Virgínia em 1622 e morre em 1624. Seu sucessor em Londres é um homem chamado John Latrobe. John Latrobe, pastoreando a igreja por 10 anos, quando
decidiu também se mudar para a Nova Inglaterra devido à perseguição aos puritanos levantada por William Laud, bispo arminiano. Em 1637, a igreja teria como novo pastor Henry Jesse. Henry Jesse conheceu a igreja em 1635 e congregou por 2 anos com eles. E foi convidado a ser o pastor da congregação. Eu achei interessante isso aqui, irmãos, porque o pastor, ele saiu de dentro da congregação. E o ideal, biblicamente falando, é sempre isso, que o pastor da igreja saia de dentro da própria congregação. Então, Henry Jesse congregou 2 anos com a igreja de Jacob e Latrobe e foi convidado a ser pastor. Jesse sustentou a tradução de Jacob em não confrontar o anglicanismo, em não confrontar o erro do batismo infantil dentro dos puritanos anglicanos. Devido a isso, no ano de 1638, um grupo de irmãos resolveu sair da igreja JLJ e se juntar à igreja do pastor batista John Spilsbury. John Spilsbury, situado próximo ao rio Tâmisa. Esta, meus irmãos, foi a primeira igreja realmente conhecida como batista particular, a igreja de John Spilsbury. John Spilsbury. Porque eles criam abertamente na expiação limitada. É provável que Spilsbury tenha sido membro da igreja JLJ no passado e esta igreja tinha boas relações com a igreja JLJ. JLJ, chegando a ter inclusive momentos juntos de comunhão coletiva. Em 1640, um irmão chamado Richard Blunt questionou agora não a mera questão do batismo infantil ou do batismo de adulto. Ele questionou agora, dentro da Igreja Batista, o batismo por aspersão. Ele também foi estudar e entendeu, de acordo com Colossenses 2, versículo 12, e Romanos 6, versículo 4, que o mergulho na água se relacionava simbolicamente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, como vimos num estudo passado. Pois bem, ele foi enviado à Holanda para estudar o assunto de batismo por imersão com os crentes menonitas, chamados colegiantes. Blunt viu que estava certo batizar por imersão e até assistiu à realização de um batismo por imersão in loco, ali mesmo. Quando voltou para a Inglaterra, ele batizou o professor Blacklock por imersão, que era membro ali, e em seguida batizou os demais irmãos da congregação. Esta, portanto, foi a primeira evidência do batismo por imersão, pelas mãos de um homem chamado Richard Blunt. Eu falo primeira evidência a partir da reforma, certo? Que é a primeira das primeiras, óbvio, foi lá com João Batista, tá certo? Um detalhe importante a trazer para vocês aqui é que nós não seguimos a teoria fantasiosa do chamado rastro de sangue, de que os batistas vieram antes de Jesus, de que sempre houve um grupo paralelo à igreja estatal, e esse grupo paralelo, traçando essa linha, certo? Essa aí é a chamada teoria JJJ, traçando essa linha, se chega a João Batista. Ou seja, os batistas são mais antigos, né, que o próprio ministério de Jesus. Essa teoria é profundamente fantasiosa. Em 1640, já havia em Londres 7 igrejas batistas particulares. 7 igrejas batistas calvinistas, todas de origens puritanas. Mas, frequentemente, eles eram preconceituosamente considerados de anabatistas, por causa do credo-batismo. A fim de resolver essa questão identitária, de uma vez por todas, mostrando que eram calvinistas e não anabatistas, eles publicaram a primeira confissão de fé, de 1644, o que foi mais um marco batista para seu posicionamento eclesiástico entre os evangélicos da época.
Com isso, eles estavam dizendo que rejeitavam o anabatismo e eram solidários a toda a teologia calvinista, exceto, óbvio, o governo de igreja e batismo infantil. Daí em diante, meus irmãos, os batistas só cresceram, chegando a 130 igrejas batistas calvinistas na Inglaterra, País de Gales e Irlanda, e 115 igrejas batistas gerais, que são batistas arminianos, no sul da Inglaterra e Midlands, em 1660. Então, assim foi a origem dos batistas no mundo pós-reforma. A partir daí, segue outra história batista que não temos como trazer aqui hoje à noite. Então, em segundo lugar, primeiro temos a origem dos batistas na Europa. Foi isso que eu falei a vocês. Em segundo lugar, temos a origem dos batistas no Brasil. Como foi que os batistas chegaram aqui? O primeiro movimento missionário batista feito em direção ao Brasil foi em 1851, quando numa reunião da Junta Missionária de Richmond, Estados Unidos, no seio da Convenção Batista do Sul, se cogitou fazer missões no Brasil. Se cogitou. No entanto, somente em 11 de novembro de 1859, veja, 9 anos depois, foi que a Convenção Batista do Sul resolveu enviar um missionário ao Brasil, tentando iniciar o trabalho batista aqui. Eles enviaram o missionário Thomas Jefferson Bowen, junto com sua esposa e filhos. Infelizmente, a receptividade a esse missionário não foi muito boa. O que levou ele a ser muito criticado, inclusive nos jornais da época. Sendo chamado de fundador de uma seita anabatista que devia ser investigado pelas autoridades. Em menos de um ano, mais ou menos 7, 8 meses, Thomas volta para os Estados Unidos com problemas de saúde e profundamente desanimado com o campo missionário no Brasil. Profundamente desanimado. E o que fez a Junta Missionária Batista deixar o Brasil de molho por mais um tempo, por mais uns anos. Quando estourou na América a Guerra da Sucessão, ou a Guerra Civil Americana, entre a União e os Confederados, um grande grupo de americanos, de presbiterianos, metodistas e batistas, vieram se refugiar no Brasil. Vieram para o Brasil. E com a autorização do Império, formaram a colônia americana em Santa Bárbara. A colônia americana em Santa Bárbara, com os imigrantes presbiterianos, batistas e metodistas. Em 1871, formou-se a primeira igreja batista em solo brasileiro, com 27 membros fundadores. Eu acho que tem a imagem dessa primeira igreja batista aqui no Brasil, que foi formada. Mas, a princípio, ela foi formada para servir os colonos. Para servir quem? Aqueles que vieram dos Estados Unidos. Aqueles que estavam lá na colônia em Santa Bárbara. Em 1872, essa igreja fez uma carta de pedido à Junta Missionária de Richmond que enviasse mais missionários ao Brasil. Este pedido, para você ter ideia, só foi atendido 8 anos depois. 8 anos depois. Mas nesse intervalo entre 1872 e 1880, nasce a segunda igreja batista em solo brasileiro, que é a Igreja Batista da Estação, formada com 12 membros da própria igreja de Santa Bárbara. Em 1880, então, chega no Brasil o missionário William Buck Bagby, junto com sua família, e também o missionário Zacarias Taylor, com sua esposa. Zacarias Taylor. Em 1881, os missionários foram para Salvador, capital eclesiástica do país na época, onde fundaram a terceira igreja batista, agora só com membros brasileiros. Esta igreja em Salvador, ela adotou a confissão de fé de New Hampshire, que é uma confissão considerada moderadamente calvinista na sua perspectiva soteriológica. Um dado relevante aqui
todos nós vamos gostar muito, é que o primeiro missionário batista brasileiro nato foi um nordestino. Foi um nordestino. Foi o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Antônio Teixeira de Albuquerque, se não falha a memória, é esse aí. Pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Sabe como esse homem se converteu ao evangelho? Um certo bispo católico mandou ter cuidado com a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, porque dizia que essa tradução não era fiel aos originais. Então, Antônio Teixeira de Albuquerque aprendeu grego sozinho para conferir se realmente o que o bispo estava dizendo era verdade. E ao aprender grego sozinho, detectou que a tradução de Almeida não estava errada, mas estava certa. Resultado, ele abandonou o catolicismo e se juntou à Igreja Batista em Santa Bárbara, onde congregou por um bom tempo e depois foi ordenado ao ministério. Então, por volta do ano de 1888, já havia 8 igrejas batistas em 6 estados diferentes, com um total de 212 membros. Quando a gente fala assim, irmãos, 212 membros, a gente diz, nossa, era muito pouquinho. Mas naquela época, era muito. Era uma multidão. Por quê, pastor? Porque naquela época, se converter ao protestantismo era colocar a cabeça a prêmio. Ninguém vendia para você. Muitos padres no sertão, no interior, enfim, Brasil afora, proibia que os comerciantes católicos vendessem para você, alugassem para você, fizessem negócios com você. Enfim, fora os que apanhavam em praça pública, como aconteceu em Juazeiro do Norte com os batistas regulares. Quem salvou os batistas regulares de serem mortos em Juazeiro do Norte foram os maçons. Interessante, né? Interessante. Foram os maçons que salvaram os missionários batistas regulares na época de serem mortos numa praça lá em Juazeiro do Norte, porque a população perseguia crentes, jogava pedra na casa dos crentes, batia nos filhos dos crentes. Então, quando a gente fala de 212 membros, para hoje que a gente vê essa pataquada de gente aí, mundo afora aí, qualquer culto aí, transmissão online ou coisa do tipo, é 10, 15, 20 mil pessoas. Hoje o que a gente tem aqui, não, irmãos. Naquela época só tinha uma coisa a ser feita. Ou você era crente, ou era crente. Não tinha esse negócio de ficar brincando. Não tinha esse negócio. Ou era crente, ou era crente. Então, em 1889, os batistas fundaram a Igreja Batista em São Paulo, e nesta época o número de membros já chegara a mais de 2.000 membros espalhados pelo país. 2.000 membros. Então, as igrejas batistas voaram alto. Por quê? Por causa do zelo e do entusiasmo evangelístico e missionário dos batistas, custasse o que custasse. Custasse o que custasse. Então, foi assim que a fé batista chegou até nós, em solo brasileiro. Foi assim. Muito bem. Então, em terceiro lugar, primeiro a gente viu a origem dos batistas na Europa. Segundo, eu acho só pegar um gancho aqui rapidinho, irmão, só pegar um gancho rapidinho aqui, para eu não esquecer, porque isso aqui me veio na hora. Hoje, às vezes eu percebo que eu estou pregando aqui e tem gente que vai direto na IA para saber se eu estou realmente falando. Por que você não vai aprender grego? Igual o pastor Antônio Teixeira. Né? Porque hoje a gente tem a IA, a gente pega a IA e vai lá. Opa, não, esse negócio que o pastor está dizendo, não bate com a IA não. Aí a autoridade passou a ser a IA. Não é mais nem porque o pastor estudou, o pastor queimou pestana e tal. Né? Não, ó, a IA está dizendo diferente aqui. O que o irmão na escola bíblica está ensinando. Irmãos, cuidado com o que vocês vão pesquisar na IA, certo? Cuidado, muito cuidado. Quer realmente ser fiel nessa questão? Aprenda grego, aprenda hebraico e vai atrás. Queima pestana aí. Aí uma boa saída. Aí sim, você vai saber realmente ser um bereiano de verdade. Bem, vamos lá. Terceiro lugar, nós falamos da origem dos batistas no Brasil. Em terceiro e último lugar, a origem
da Igreja Batista Memorial. Quem somos nós? Por que estamos aqui, né? Para onde vamos? Vamos lá. Aqui eu quero com vocês, na verdade, ler mais especificamente a ata de emancipação dessa igreja. Eu acho que a melhor forma de nós termos um apanhado geral de onde veio essa igreja é lermos a ata de emancipação. A Igreja Batista Memorial, ela nasceu antes dessa data que está aqui nesse quadro, certo? Ela nasceu antes dessa data aqui. Essa data aqui é apenas a data da emancipação, quando ela deixou de ser congregação e passou a ser igreja. E quando é que uma congregação passa a ser igreja? Ela tem que ter o quê? 3 marcas. Quais são? Autogovernável, autossustentável e autoproclamável. Pronto, foi isso que aconteceu com essa igreja. Então eu trouxe aqui, vocês vão ler junto comigo e nós vamos ler alguns detalhes interessantes aí nesse documento. Vamos lá. Ata de emancipação da Igreja Batista Memorial. Agora tem que aumentar aí, porque parece que... Acho que ele pensou que era só ilustrativo. Vamos lá. Tem algumas coisas aí que eu quero que vocês vejam que são interessantes a gente saber. Que nos envergonham e nos alegram ao mesmo tempo. Vamos lá. Ata de emancipação da Igreja Batista, ata número 1. No dia 11 de novembro de 2004, na sede do núcleo da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, situado na rua Tenente Antônio Lima Pessoa, sem número, quadra 12, não era aqui, loteamento 24, Mangabeira 4, nesta capital, estado da Paraíba, exatamente às 20h30, foi dado início ao culto de emancipação da Igreja Batista Memorial, pelo pastor Noel de Jesus Oliveira, com a oração e as boas-vindas a todos os presentes naquela ocasião. No momento foi apresentado o concílio examinador, formado pelos pastores Williams Antônio Fernandes da Silva, Dário Alves de Magalhães, inclusive foi o primeiro pastor dessa igreja, Dário Alves de Magalhães, Rivanildo II Pereira Guedes, Hércio Fonseca de Araújo, Edinaldo Tavares, Edmilson Cavalcante Júnior, Robério Soares de Souza, Noel de Jesus Oliveira e a pastora. Quando eu disse a vocês que nossa história tem coisas que nos alegram e nos entristecem, começa aqui, a tristeza. Mas calma. Então vamos lá. E a pastora Wilma Lopes Fernandes de Almeida. O pastor Williams Antônio Fernandes da Silva se apresentou normalmente como representante do pastor Estevão Fernandes de Oliveira naquela cerimônia. Em seguida passou a designar as atribuições aos pastores, ficando o próprio como presidente do conselho. O pastor Dário Alves de Magalhães como examinador na área eclesiológica, o pastor Edmilson Cavalcante Júnior como examinador na área de teologia e o pastor Hércio Fonseca de Araújo como secretário. Prosseguindo o culto com louvores congregacionais, o presidente do concílio deu continuidade à programação daquela noite, tendo em seguida convidado o grupo Alvorada da Primeira Igreja Batista, que enlevou nossa alma a Deus com louvores. Prosseguindo, convocou o secretário, o pastor Hércio Fonseca de Araújo, para fazer a leitura da relação de membros fundadores da igreja. A saber, vamos ver quem eram os membros fundadores dessa igreja. Vamos lá. Alécia Pereira da Silva, Armando Francelino Cunha, a Josemira Santiago Martins Leôncio, Almir Alberto de Castro, inclusive o irmão Almir visitou a gente recentemente aqui, Camille Rayane Galvão de Lima, Clarice do Nascimento Pereira, irmã Clarice que aqui está, Clarissa dos Santos Silva, Clotildes Ferreira Galvão, Débora Vasconcelos Correia, Diego Alberto Alves de Castro, Diogo Alberto Alves de Castro, Dione Kerlanes Alves de Castro, Edileuza da Silva Amaro, Érica de Vasconcelos Ferreira, Fábio Santos Oliveira, Francisca Rodrigues Cunha, Francisco Cornélio de Moraes, Jerusa Gomes de Moura, Guilherme dos Santos Silva, Érica Alana Ferreira Nunes, Isabel Correia de Castro Silva, irmã Isabel, Jefferson Santos da Silva, João Humberto Rodrigues Araújo, Jonathan Everton Noberto de Brito, Josiane dos Santos Silva Carbelli, Dantas de Oliveira, Laís da Silva Amaro, Leonardo Lins Amaro, Lode de Oliveira, Luana da Silva
Amaro, Maria Kerlandes Alves de Castro, Márcia Pereira do Nascimento, Maria Auxiliadora, Martins do Santo, Maria de Fátima Queiroz Leôncio, Mércia Maria Braz, Michel Silva do Nascimento, Neide Souza Santos Oliveira, Noel de Jesus Oliveira, Rosilda de Lima Pontes, Suzete Lourenço Pontes Cibele da Silva do Nascimento, Simone Silva do Nascimento, Tiago Rodrigues Cunha, Wanderson Leôncio da Silva, Vânia Santos Oliveira. Pastor do concílio passou a palavra ao pastor Dário Alves de Magalhães, e este, após ter lembrado a sua passagem à frente daquele trabalho, o qual é esse hoje, e a satisfação em participar daquela ocasião, arguiu aos irmãos uma série de perguntas de cunho eclesiológico, e todas foram respondidas de pronto pelos membros presentes. Ao cabo das perguntas, o examinador deu-se por satisfeito. Em seguida, o presidente solicitou ao pastor Edmilson Cavalcante Júnior que prosseguisse. Deixa eu ver aqui. Com as perguntas de cunho teológico, e este, depois de dar uma breve palavra, iniciou as perguntas de forma igual, foram respondidas prontamente pelos irmãos presentes. Feito isso, o pastor Edmilson Cavalcante Júnior, dando-se também por satisfeito, entregou a palavra ao presidente, considerando suficiente as perguntas feitas. O culto prosseguiu com a participação do coral, da celebração da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, louvando ao Senhor, enquanto os pastores já relacionados se reuniam em sala à parte nas dependências da igreja para opinarem sobre as respostas dadas quanto à aprovação da Igreja Batista Memorial. Naquela ocasião, a opinião foi unânime pela aprovação da nova igreja, notícia esta dada ao plenário pelo presidente do concílio, Antônio Fernandes da Silva. Houve neste momento uma entusiástica salva de palmas, coisa que é rara aqui na nossa igreja, não sei porquê, né? Dava-se seguida ao culto, tendo sido convocado o secretário para que lesse os nomes dos irmãos componentes da primeira diretoria, que assim ficou composta. Presidente, pastor Noel de Jesus Oliveira. Vice-presidente, irmão Armando Francelino Cunha. Primeira secretária, Carbele Dantas de Oliveira. Segunda, Josiane dos Santos Silva. Primeira tesoureira, a Josemira Santiago Martins Leôncio. E segunda tesoureira, Clotilde Ferreira Galvão, apresentada a nova diretoria. Em seguida, o presidente convidou a pastora Wilma Lopes Fernandes de Almeida para efetuar e entregar um exemplar da Bíblia Sagrada, tendo na ocasião orado e invocado ao Pai Celeste que abençoasse a vida do pastor Noel de Jesus Oliveira à frente daquele trabalho, bem como todos os membros da nova igreja. Pronto, daqui em adiante vai só questão de como foi a liturgia, o que fizeram, cantaram, etc. Ok? Aqui tem uma página aí que tem as assinaturas, a relação dos presentes na Assembleia, certo? A relação dos presentes na Assembleia, acho que os meninos têm aí, eu passo, isso, essa página aí, tá ok? Então tem a relação aí, se os irmãos quiserem depois eu passo isso aqui para o grupo da igreja, para os irmãos terem uma boa noção realmente do que aconteceu historicamente nessa igreja, tá certo? Nessa igreja. Então, meus irmãos, essa é a história da Igreja Batista Memorial, como ela começou. Então, o primeiro pastor foi o pastor Dário, depois veio o pastor Noel. O pastor Noel foi o que passou mais tempo aqui. Depois do pastor Noel veio o pastor Ismael, que passou um curto período de tempo. Depois do pastor Ismael veio o pastor Fernando Rocha, também apenas como pastor interino, ficando um pouco de tempo. Depois veio o pastor Léo Max e, por fim, eu. Né? E a história, então, da Igreja Batista Memorial, não temos como nós finalizar, porque ela não acabou. Ela só vai acabar quando Jesus Cristo voltar sobre esta terra. Se for hoje, melhor ainda, né? Se for hoje, melhor ainda. Então, hoje, quem está escrevendo a história da Igreja Batista Memorial somos nós. Deus nos deu esse privilégio. Quando eu li sobre a questão da data de fundação dessa igreja, eu disse, meu Deus, eu só tinha 2 anos de fé. 2 anos de fé. E hoje estou aqui à frente desse trabalho. Não sabia que esse tempo todo Deus estava preparando exatamente esse ambiente e tudo isso aqui para que nós estivéssemos juntos hoje à noite para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, por que somos batistas? Somos batistas por convicção. Somos batistas porque sabemos em que cremos, sabemos como cultuar a Deus, temos um governo bíblico, um governo de igreja bíblico,
temos ordenanças bíblicas, seguimos o princípio de sustento financeiro da igreja de um modo muito bíblico, muito transparente, muito claro. E, por fim, nós temos uma história que não pode ser apagada, que não pode ser tirada de lado. Amém, meus irmãos? Devido ao horário, vamos fazer o seguinte, já que ainda vamos ter também ainda um momento ali fora, vamos fazer uma oração, aquelas orações pontuais, certo? Dividir aqui 4, 5 pessoas para fazer a oração e os temas, e depois está encerrado o nosso culto, tá bom? Vamos ficar de pé. O irmão Paulo vai orar pelas famílias da igreja, fazer uma oração geral. O irmão Kelso vai orar pela saúde dos irmãos dessa igreja, aqueles que precisam de uma resposta de oração urgente. O irmão Jorge Laureano vai orar pelos ministérios dessa igreja, certo? Dimitri vai orar pela nossa convivência, que Deus nos dê graça e nos dê um dia cheio da sua presença. E por fim eu oro encerrando por todos e pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas e por esta nação. Então, Paulo, Kelso, irmão Jorge Laureano, Dimitri e eu encerro. Vamos orar.